Solicito aos vereadores Felipe Francimar, que ocupa a segunda secretaria, o vereador Marco Aurélio, primeira secretaria. Vamos lá. Leitura da ata. Ata da 16ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 23 de março de 2015. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes e Heriberto Rafael. Aos 23 dias do mês de março do ano de 2015, às 15 horas, na sala João Negromont Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocupou a primeira secretaria e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Eduardo Marques e Heriberto Rafael, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder: Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amara Cipriano, Maguari, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiros, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Elimado Oliveira, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Stefano Menudo, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Rodão, Jadevaldo de Lima, Jairo Brito, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marcos de Bria, Marília Reis, Michele Collins, Osmar Ricardo, Rogério de Luca, Romero Jatobá, Vera Lopes e Wanderson. Nessa sessão foi aprovado em discussão único o requerimento número 1084/2015, de autoria do vereador Ayrton Luna, dirigindo a indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar a desobstrução de galerias na rua Engenheiro José Apolinário, barra na Ibiribeira. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 1085/2015, de autoria do vereador Ayrton Luna, dirigindo a indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar a desobstrução de galerias na rua Arquiteto Fernando Almeida, bairro da Imbiribeira. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 1086/2015, de autoria do vereador Ayrton, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar a desobstrução de galerias na rua Arquiteto Luiz Nunes, bairro da Imbiribeira. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 1087/2015, de autoria do vereador Romerio Jatobá, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar a limpeza e a instalação das tampas dos bueiros na rua Paulino de Farias, número 105, bairro do Total. Foi aprovado. Primeira oradora a ocupar a tribuna foi a vereadora Isabela de Rodão, veio falar da manifestação ocorrida na cidade do Recife, em virtude da carreada dos taxistas. Foi aparteada pelo vereador Ayrton Luna. Assumiu a presença na mesa o ilustre vereador Heriberto Rafael. A segunda oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collins, condenou a propaganda na orla de Boa Viagem. Ressaltou que a requalificação ficou excelente, com equipamentos modernos, mas condenou duramente o uso de propaganda de bebida, especialmente de cerveja. Foi aparteada pelos vereadores Wanderson Florencio, Romerinho Jatobá. Fizeram uso da palavra pela ordem dos vereadores Wanderson Florencio e Jurandir Liberal. Fez uso da palavra em questão de ordem os vereadores Jurandir Liberal, solicitando a palavra em questão de ordem a mesa de verificação de quórum. A mesa acatou, determinando ao segundo secretário que procedesse a chamada de verificação. Estavam presentes os vereadores Almir Fernando, Heriberto Rafael, Jurandir Liberal, Osmar Ricardo, Romero Jatobá e Wanderson Florencio. Total de 6 presentes. Não havendo número regimental, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 24 de março de 2015, no local de costume e no horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Obrigado, vereador. Solicito o vereador Marco Aurélio faça a leitura do expediente. Leitura do expediente, senhor presidente. Ofício número 104/2015. Excelentíssimo senhor doutor Vicente Manuel André Gomes. Caminho anexo para conhecimento de Vossa Excelência e particularmente da vereadora Isabela de Rodão, o ofício número 134, Secretaria de Cultura, pedindo informação. Consentimento de dever cumprido. Atenciosamente, José Mário Duarte Coelho. Ofício número 134,
Vimos por senhor secretário, vimos por intermédio deste em resposta ao ofício 80 de 2015, conforme informação prestada à presidência da administração setorial, encaminhar em anexo uma relação contendo os nomes e valores de cachê de todos os artistas contratados por essa Secretaria de Cultura. Ademais, nos colocamos à disposição, a fim de dirimir qualquer dúvida. Atenciosamente, Leocádio Alves da Silva. Lido, senhor presidente. Projeto de lei número 2815, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, senhor presidente. A emenda torna obrigatória a fixação de quadro informando os telefones destinados ao recebimento de sugestões, reclamações e denúncias dos usuários de serviços de saúde pública e particulares em funcionamento no município do Recife. Projeto de lei número 29/2015, da vereadora Isabela de Roldão, institui o Dia Municipal do Artesão no âmbito do município do Recife e da outras providências. Projeto de lei número 30/2015, da vereadora Isabela Roldão, confere o nome Dona Santa ao túnel da Caxangá no município do Recife. Projeto de lei, só isso, presidente, todo lido. Obrigado, vereador. Vamos iniciar o pequeno expediente. Convido o vereador Wanderson Florencio para fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem tempo regulamentado, 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, a todos e a todas presentes. Venho na tarde de hoje, à tribuna desta casa, congratular a Prefeitura do Recife, que pelo segundo ano consecutivo vai financiar projetos ambientais propostos por instituições da sociedade civil, com o objetivo de aproximar a população dos temas relacionados à preservação do meio ambiente e sustentabilidade. O edital de projetos ambientais, que foi lançado na última quarta-feira, receberá investimentos de R$300 mil, representando 10% do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Inclusive, o prefeito Geraldo Júlio já sinalizou que pretende encaminhar a esta casa um projeto que visa dobrar este aporte de recursos para projetos sustentáveis, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife. É um incentivo mais do que apropriado, em prol do bem comum do nosso planeta e para ações que visam melhorar o meio ambiente vindo da própria sociedade. No Nordeste e até no Sudeste, temos o exemplo do povo que vem sofrendo efeitos da estiagem prolongada, causado também pelas alterações climáticas que, segundo os próprios especialistas, são decorrentes de sérios danos ao meio ambiente, como, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. No ano passado, 18 projetos foram inscritos, entre eles o Recife Arborizado, do Instituto Terra Brasil, que mapeou as árvores e palmeiras do bairro do Recife para a criação de um inventário. Além disso, o trabalho identificou situações irregulares e inadequadas em relação à acessibilidade nas vias. Também foram escolhidos projetos sobre jardinagem e melhoria habitacionais na Bomba do Emetério, além da Mostra Ambiental do Recife. Qualquer entidade pode participar da seleção, desde que esteja devidamente regulamentada. Em tempos em que se vive a escassez de tudo, dos recursos naturais, causados cada vez mais pelos excessos e danos do homem ao planeta, pensar em alternativas inteligentes é essencial e, por isso, convoco aqui toda a sociedade a participar deste processo de seleção. Precisamos pensar juntos e cuidar cada vez mais do nosso meio ambiente, do nosso planeta que agradece. Eu aproveito o ensejo de estar na tribuna de hoje para registrar também, no dia 22 de março, no último domingo, o Dia Internacional da Água, que é um tema que está na pauta. A água é, sem dúvida alguma, um dos ingredientes naturais, das riquezas naturais mais importantes. Então, o racionamento da água, a preservação dos mananciais, a recuperação dos rios, inclusive do nosso querido Rio Caparibe e seus afluentes, é algo importante de registrar. A qualidade da água e a qualidade da vida andam juntas. Enquanto os rios são bem cuidados, as águas protegidas, nós teremos, sem dúvida alguma, uma situação de estabilidade do meio ambiente.
É importante registrar, vereadores, que a preservação do meio ambiente e a preservação das águas, o racionamento das águas, é um compromisso não só nosso, com nossa família, com nossos amigos, com nossa cidade. É um compromisso ético, é um compromisso que envolve as demais gerações, aqueles que já nasceram e aqueles que ainda estão por vir. Portanto, registramos, né, o dia 22, o Dia Internacional da Água, e parabenizamos a gestão pelo lançamento deste edital de projetos ligados à área ambiental, para que a gente possa ter uma cidade sustentável, uma cidade equilibrada, uma cidade em que os seus moradores possam conviver de modo harmonioso, né, com o seu meio ambiente e com o dia a dia da sua cidade, preservando para as próximas gerações. Obrigado. Próximo orador, o vereador Osmar Ricardo. Eu vou mandar um alô para você. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, esse final de semana, mais uma pessoa, infelizmente, perdeu a vida por conta do deslizamento de uma barreira no Ibura. Fazia tempo que a cidade do Recife não via uma pessoa perder a vida, porque sua casa foi abalada por uma barreira ou por outra construção que não tinha ordenamento da Prefeitura do Recife. Mostra que essa Prefeitura é tão irresponsável pela morte de um pastor, de um cidadão recifense, que mora numa comunidade carente, como no Ibura, na Lagoa Encantada, conhecida como Chapéu do Papa, uma comunidade carente, uma comunidade que precisa da atenção do poder público, mas o prefeito Geraldo Júlio só vê Boa Viagem, Espinheiro e Casa Forte. É o governo que governa para a elite, porque parece que o povo pobre vende o voto. E é isso que o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, trata as pessoas das comunidades carentes, vereador Rafael Heriberto. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência é morador de uma comunidade carente, na Rua da Lama, ali na Mostardinha, Cordeiro, e sabe o que eu estou falando. Eu desafio aqui os vereadores, vereador Almir Fernando, também morador do Alto José Bonifácio, que mostre uma barreira que esse prefeito tenha feito, ou através da parceria, ou tenha feito de fato em alguma comunidade que é essa. Ontem a vereadora Michele Collor falou aqui da requalificação do segundo jardim de Boa Viagem, onde foi feito com parcerias, com iniciativa privada. Vereador Wanderson, Vossa Excelência esteve aqui na tribuna, a parte ontem, questionando o governo do PT. Mas foi o governo do PT que qualificou também a orla de Boa Viagem, mas com dinheiro da sociedade, não da sociedade privada, que existem interesses, com empresas privadas. E todo mundo sabe disso, O prefeito Geraldo Júlio, na Copa, falou que não ia investir no FanFest. Foi isso, vereador? O senhor lembra disso, não? O senhor na época não era vereador. Mas depois ele fez parceria com essas mesmas empresas para fazer agora a parceria no segundo jardim. E todo mundo sabe quem foi que patrocinou o FanFest. Foi a Skol, a Ambev, Ferreira Pinto, Ferreira Costa e outras que estão ali no segundo jardim. Foram eles que promoveram o FanFest da cidade do Recife, e que o prefeito, querendo posar de bom cidadão, de moralista, vereador Antônio Luiz Neto. Agora, esses mesmos parceiros do FanFest foi que fizeram o segundo jardim. Mas a gente fala aqui, da morte de um cidadão recifense no Ibura, por falta de cuidado da prefeitura, ou de lona, ou de atenção, ou do gel, que fizeram propaganda, muita propaganda,
mas que agora não estão, parece, usando mais, Almir. Ou não pagaram a conta, porque não estão pagando também os serviços prestados da prefeitura. Essa prefeitura é uma prefeitura de muita dificuldade. Os guardas municipais, o pessoal do IASC, os professores, sabem do que a gente fala, né? De acordar projetos, acordar os acordos que foram feitos naquela mesa de negociação e que demora a chegar a esta casa. Vossa Excelência é testemunha que o projeto chegou quarta-feira, onde tem 8 categorias envolvidas, que é o pessoal da CODESI, do GEOP, Secretaria de Meio Ambiente, Guarda Municipal, IASC. Mas foi lido na quarta-feira, ontem foi pedido prazo de dispensa para poder ser votado. Mas o vereador Carlos Gueiro teve uma atenção importante, que a maioria dos companheiros aí deve ter o projeto que a gente passou, inclusive para as entidades, Alberto. Você, como representante da comissão da guarda, sabe disso. E no artigo 8, tinha um gato com lebre que foi colocado pela secretária de administração, que é muito mais dinheiro para aqueles que já ganham o suficiente na prefeitura do Recife, que são os procuradores. No artigo 8, os procuradores vão ganhar mais do que já ganham. E aí, o vereador Carlos Gueiro, atento, vereador Jurano Liberal, viu que tinham incluído, não era só a questão que ele tinha colocado, o secretário de administração, que esse projeto era a questão da escala 12/36, a questão do risco de vida do pessoal do IASC, mas ele embutiu mais um dinheirinho, né? Que o dinheirinho é pequeno para a gente, mas para os procuradores o dinheiro, o salário é maior. É o teto máximo, é R$24 mil, e ainda fica juntando lá, deixando na poupança, para quando não produzir, ter o que receber. E aí eles embutiram, que foi no artigo 8 do projeto 4, que embutiu a questão dos procuradores, o vereador Carlos Gueiros, muito atencioso, muito zeloso, como vereador aqui nessa casa, e aí marcou o secretário de administração e assunto jurídico, amanhã pela manhã, para discutir essa falsa, né, que embutiram, vereador Luiz Eustáquio, a questão de um aumento mais para os procuradores. Então, vai ter uma reunião amanhã, quero deixar claro aqui para os companheiros, né, do IASC, da Guarda Municipal que está aqui, né, vai ter uma reunião amanhã às 9 horas, não vai dar tempo de votar amanhã, certo? Mas está comprometido, só quero esclarecer para os companheiros, para concluir, que está comprometido com o restante dos vereadores que querem aprovar esse projeto, mas precisamos ver qual é o gato com lebre que a gestão quer botar nos servidores, na sua maioria dos servidores. Então, e aí, vereador Antônio Luiz Neto, a estabilidade financeira está pronta e o prefeito, mais uma vez, não olha para os servidores municipais do Recife. Obrigado, senhor presidente. Posso convidar o vereador, Presidente, pela ordem. vereador Henrique Leite a assumir a Presidente, presidência pela do ordem. trabalho. Pois não, citado pelo vereador Osmar Ricardo, só a título de esclarecimento, uma frase que foi dita. Foi citado pelo vereador Osmar Ricardo. É só a título Pois de não, esclarecimento. Foi falado que, uma tentativa de confundir a população, de que o dinheiro da FanFest ou o dinheiro das empresas, então, tem uma confusão de informações trazidas pelo vereador Osmar Ricardo. Deixo só claro que a prefeitura, ao não fazer a FanFest, ao não bancar a FanFest, deixou de colocar dinheiro público naquele evento. E nesse momento das praças de Boa Viagem, é ao contrário, as empresas privadas que estão aportando dinheiro nos equipamentos públicos. Só para deixar isso claro, para não haver confusão de entendimento da população. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Jurano Liberal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria aproveitar para cumprimentar os companheiros da Guarda Municipal, da lá aqui presentes, que sejam muito bem-vindos à Casa da Mariana. Senhor presidente, recentemente, eu acho que o vereador Antônio Luiz Neto, recentemente a gente fez umas observações relativa ao Pátio de São Pedro.
Eu queria aproveitar. Eu sei da ansiedade dos servidores e eu queria pedir um pouco de silêncio para que o vereador na tribuna possa ser ouvido. Obrigado. Eu fiz um comentário há umas 2 semanas atrás relativo ao Pátio São Pedro, do abandono que estava o Pátio São Pedro. E aí, esse final de semana, olhando o Jornal do Comércio, o caderno C, o pátio desolado. Eu queria dizer que, ainda bem que a prefeitura não está acompanhando os nossos pronunciamentos, vereador Antônio Luiz Neto, mas pelo menos a imprensa tem dado uma boa cobertura e eu quero inclusive parabenizar aqui o Jornal do Comércio pela excelente matéria que foi feita relativa no caderno C e mostra que o Pátio São Pedro, que foi o primeiro cartão postal para o turismo aqui de Pernambuco, era inclusive todo turista que chegava a Recife, a primeira coisa que gostaria de conhecer era o Pátio São Pedro, e foi instituído na administração do Partido dos Trabalhadores, foi dado apoio à Terça Negra, essa Terça Negra que, com muita resistência, os companheiros mantêm a cultura pernambucana desenvolvida no Pátio São Pedro. Mas, vereador, você chega à casa onde estabeleceu todo o acervo de Chico Sainz, tá o verdadeiro, é cupim, é mofo, é o total abandono de todos os equipamentos que tinham instalado no Pátio São Pedro, todos foram praticamente abandonados. E por coincidência, ontem, a minha assessoria estava no Pátio São Pedro fazendo esse levantamento e coincidentemente estava o representante da Secretaria de Cultura. Espero que depois dessa matéria do jornal ele comece a pensar o Pátio São Pedro, porque quando a gente falou aqui não foi atingido com todas as reclamações que a gente faz. Mas queria destacar, vereador Antônio Neto, você que é um homem ligado à cultura, à educação, que Vossa Excelência pudesse também dar uma passada lá no Pátio São Pedro, conversar com os locatários que estão sendo totalmente verificar o abandono que foi feito com relação à situação do Pátio São Pedro. Portanto, eu queria primeiro destacar esse ponto. Segundo, vereador Gilberto Alves, mais uma vez o prefeito manda 4 projetos, prefeito manda 4 projetos aqui para casa, todos em regime de urgência. Esperar que os companheiros do plenário, que os companheiros vão trabalhar. Pode ser, presidente? Presidente. O tempo está suspenso e aguardo a saída do pessoal, que normalmente a saída geralmente tem barulho. Eu gostaria, inclusive, de chamar a atenção do líder do governo, Gilberto Alves, que o prefeito encaminhou alguns projetos a essa casa, mais uma vez em regime de urgência. Eu fico impressionado a consideração que o prefeito Geraldo Júlio tem com essa Câmara. Ou seja, essa é uma Câmara que eu entendi que é uma Câmara de faz de conta. Porque tem projetos
importantíssimos que foram encaminhados aqui a essa casa, tipo relativo à regulamentação do transporte de carga na cidade, que a nossa prática sempre foi chamar os segmentos da área para discutir, para poder dialogar e apresentar uma proposta consensual. Aí vem regime de urgência que não dá nem para você fazer uma reunião. E manda outro projeto, por incrível que pareça, vereador Osmar Ricardo, mais um projeto criando gratificações, aumentando gratificações de 120 pessoas. A semana passada foi 120, agora por semana 120. Eu não sei, daqui a pouco, onde é que vai ter tanto carro comissionado na prefeitura da cidade do Recife. Portanto, são vários projetos que demandam o mínimo de estudo, discussão, e todos eles em regime de urgência. Tudo é prioridade nesse aspecto aqui. Portanto, eu queria chamar a atenção para que a gente pudesse ter o mínimo de debate sobre esses projetos que foram apresentados, e que a gente não pudesse fazer isso aqui a toque de caixa, como se essa Câmara não representasse nada, ou como se essa Câmara não pudesse opinar em nada. Portanto, esse é o nosso reparo que aqui a gente quer fazer. Quer pedir atenção mais uma vez para essa reportagem que foi feita pela Jornal do Comércio com relação ao Pátio de São Pedro. Recentemente foi inaugurado lá em Boa Viagem uma praça reformulada, ou seja, requalificada, e está sendo como se fosse o maior acontecimento da gestão do prefeito Geraldo Júlio, foi a requalificação dessa praça com recurso privado, ou seja, onde vai ser feita propaganda, e sendo a maior evento da legislação do mandato de Geraldo Júlio. Portanto, essas questões que a gente quer trazer para os companheiros, mas no grande expediente nós vamos detalhar. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Amário Cipriano. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores aqui presentes, a imprensa, público presente, boa tarde. Eu ocupo a tribuna nesta tarde para fazer um esclarecimento referente a um protesto que aconteceu hoje lá em Jardim São Paulo, e que a comunidade tem suas razões pelas dificuldades que passa o viaduto da Leandro Barreto com a Rua Lorena. No entanto, eu quero frisar que existe um desconhecimento de pessoas que não sabem qual é o compromisso do gestor, do executivo, e nem sabe qual é a responsabilidade do parlamentar. Então, por falta de aviso e conhecimento, eles generalizam e ficam culpando totalmente o vereador da cidade, daquela base, das suas atribuições que não competem e sim a gestão. Então, eu mantive um contato com a Inlube, falei com uma diretora da Inlube, ela já foi no local para tomar as devidas providências. Mas o que eu quero frisar é que tem pessoas que sabem qual é a responsabilidade do vereador e sabem qual é a responsabilidade do prefeito, mas eles não agem com dignidade, e sim para denegrir a imagem da pessoa, fazer com que uma pessoa fique contra a outra, criar uma polêmica dentro da comunidade. E, na verdade, a gente tem o nosso compromisso, o prefeito tem um dele, e falta o conhecimento das pessoas da comunidade. Mas a gente, na continuidade, vai dar conhecimento dessas pessoas. E outro assunto, senhores vereadores, é que eu nunca fiz uma audiência pública nessa casa. E a primeira audiência, ela vai ser um pouco diferente. Ela vai ser uma audiência pública que talvez aqui ninguém nunca viu. Eu vou convidar a Polícia Federal, a SDS, o Ministério Público e o Judiciário. Eu vou entrar em contato já com o doutor Giovanni Santoro, da Polícia Federal, doutor Alexandre Carvalho, da SDS, o Ministério Público e também com o Judiciário. E é para tratar de uma coisa muito simples, que talvez essa casa já teve algum conhecimento, alguns dias passados que eu falei, mas talvez não foi percebido que eu ia continuar com o assunto, é sobre o jogo do bicho no estado de Pernambuco.
Eu quero saber, inclusive eu estou procurando secretário do governo do estado de Pernambuco para ter um esclarecimento. Eu quero que me esclareça como é que a ilegalidade vem sendo conduzida dentro do estado de Pernambuco. Eu quero um esclarecimento. E aí eu vou procurar o governo do estado. Aí eu vou ter algum esclarecimento do que vem acontecendo. Eu, recentemente, fui procurado pelos 40 cambistas para tratar do assunto. Existem 7 corridas no estado de Pernambuco. Aí você joga, pegou o milhar. Chega lá e diz, não, você jogou na Paraibana. Deu na Monte Carlos. Aí o cara pegou outro milhar, foi pegar o prêmio. Não, você jogou na Disque Loterias. Deu em outra. Então, está havendo uma questão de falta de honestidade dos banqueiros do estado de Pernambuco com os apostadores de todo o estado de Pernambuco. E tem mais um detalhe, na Paraíba o jogo corre naturalmente e eles não bancam pela Paraíba, porque tem um sistema de computador, um programa de computador que já vem tudo prontinho. Então, 60% já fica dentro do contexto e 40% vai discutir com a sociedade pernambucana. Então, é uma questão que vai ter uma polêmica muito grande daqui para frente. A gente vai ter que ter um esclarecimento disso. E essas pessoas que trabalham em banca de jogo do bicho estão sendo explorados. Vereador Marco Aurélio, eles chegam de 7 da manhã, só saem 7 da noite. E se o fiscal de alguma banca passar e não encontrar a pessoa na banca, já perde o dia de serviço. Até para ir no banheiro, fazer uma necessidade fisiológica, ele não pode. É uma escravidão total dentro do estado de Pernambuco quanto ao jogo do bicho. Uma grande maioria dos banqueiros é do sul do país. E tem alguns banqueiros também de Pernambuco. O problema é que a gente não está sendo contra banqueiro nem contra cambista, porque tem que existir a conexão, tem que estar conectado banqueiro e cambista. O que não pode é ter exploração. Vou procurar secretário do governo do estado para discutir e fazer uma grande audiência pública para esclarecer esses fatos do jogo do bicho no estado de Pernambuco. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vou pedir ao vereador Heriberto Rafael para subir aqui enquanto eu vou na tribuna. Vereador Henrique Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu venho à tribuna dividir o pequeno expediente em duas partes. A primeira para parabenizar e agradecer ao líder e à prefeitura pela agilidade com que foi feito o serviço lá da Orla, quando coloquei a queixa aqui em relação aos entulhos que estavam na Orla e também a quadra que estava, as quadras que estavam quase uma piscina de tanta água. E com 2 dias depois estava resolvido. Mas ao mesmo tempo venho trazer um pedido novamente ao líder do governo e à prefeitura sobre a questão da Via Mangue. A escuridão que está a Via Mangue, já fiz queixas, já fiz requerimento, já fiz cobrança, pedido de informação e até hoje ainda não tive o resultado. E é importante que a gente dê agilidade a isso, porque aquela Via Mangue ali, ela traz risco para qualquer cidadão que trafegue naquela área, né? Inclusive já houve estupro ali, já houve assalto, já houve grupo de criminosos ali tentando assaltar. E naquele momento que eu fiz a queixa, colocaram até viaturas da polícia, lá o governo do estado colocou. Mas vão acomodando, nem se resolve a iluminação, que a gente quer saber qual é o problema que existe de verdade. Peço ao líder do governo, ao vice-líder, para que procure essa informação, para que essa casa tenha a informação concreta, porque a população está nos cobrando e, ao mesmo tempo, que se não tiver condições de resolver com a agilidade que foi resolvida na Orla,
que a gente pelo menos possa fazer contato com o governo do Estado, com a Secretaria de Defesa Social, para colocar viaturas aonde corre risco para o cidadão que está ali trafegando. Obrigado. Passo a presidência ao excelentíssimo vereador Henrique Leite. Senhor presidente, está faltando aprovar a ata, presidente. Exatamente, que não tinha quórum naquele momento. Em votação, a ata. Aprovado. Sem discussão. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 1144 de 2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, em votação, aprovado. Ordem do dia. Ordem do dia. Chamada regimental. Chamada regimental. Registraram presença 31 vereadores. Portanto, temos número suficiente para deliberar sobre todas as matérias. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 1109 de 2015, de autoria do vereador Erivaldo da Silva. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação aprovada. Discussão única dos requerimentos 1110, 1112 e 1113 de 2015, de autoria do vereador Wanderson Florencio. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação aprovada. Discussão única do requerimento 1111 de 2015, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação aprovada. Discussão única dos requerimentos 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 de 2015, todos de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação aprovada. Discussão única dos requerimentos 1121, 1122, 1123 e 1124 de 2015, todos de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação aprovada. Discussão única dos requerimentos 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139 de 2015, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação aprovada. Discussão única dos requerimentos 1140, 1141 de 2015, todos de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação aprovada. Discussão única do requerimento 1142 de 2015, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação aprovada. Discussão única do requerimento 1145, 1146, 1147 e 1148 de 2015, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Oi? Do requerimento 145. 1145. Vai discutir. Qual que foi o primeiro? 1145. Quem vai discutir é o mesmo, de Michele? É. Quem pediu primeiro? Não, você pediu vista. Você pediu vista? Então, o vereador Luiz Eustáquio pediu vista antes. Os outros dois dela. O 1145 é o pedido de vista. E a vereadora vai discutir os outros dois.
Os outros 3. A vista? Ela tem 3, ela pediu discussão dos 3. Você pediu vista de 1. Mas mesmo se você não pedir, se você quiser, se ela quiser se falar, não é para você. Boa tarde, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje, para com muita alegria encaminhar os primeiros requerimentos desta casa à nova Secretaria de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. A vereadora Aline Mariano, nossa secretária, que muito nos orgulha por ter saído desta casa, e eu tenho certeza que ela tem todas as habilidades e competência para desenvolver um trabalho brilhante para o cidadão recifense. E os requerimentos que eu encaminho são uma forma de poder dar contribuição, né, a nossa contribuição para as políticas públicas no segmento das drogas na cidade do Recife. Fico feliz por poder ter esse instrumento, né, que é um requerimento, que é algo que nós estamos expressando, o que nós podemos fazer pelos cidadãos recifenses relacionado ao uso das drogas. E o requerimento 146, ele fala sobre a criação de um fundo relacionado à política de drogas. Nós temos o Fundo Nacional de Drogas, que é o fundo ali gerido pela Secretaria Nacional de Drogas, e em tempo é importante que a nossa cidade também se estruture para ter o Fundo Municipal de Drogas, de combate às drogas, né, para gerir, administrar os recursos voltados para esse segmento. Também o requerimento que fala sobre a criação dos centros de referência. Nós já fizemos, inclusive, um projeto, já temos projeto tramitando nessa casa, projeto de lei criando os centros de referência, e agora também esse requerimento fortalecendo essa necessidade, essa solicitação, a qual é muito importante para a cidade do Recife. O centro de referência é o local onde o cidadão, no momento em que estiver precisando, né, do auxílio do poder público, vai saber aonde recorrer. É o espaço onde o cidadão terá para ser acolhido, para ser tratado, para ser cuidado, para ser encaminhado, de acordo com as suas necessidades, das múltiplos tipos de droga, seja crack, seja o álcool, seja o cigarro, seja os inalantes, seja todos os tipos de droga também, os solventes. As pessoas poderão recorrer, e nós referendamos também que nesses centros de referência tenha também o atendimento voltado específico para as famílias, porque nós sabemos que os dependentes químicos, né, os familiares, eles são codependentes, ou seja, é uma doença também, a codependência. Existem famílias que elas expressam a doença no nível maior do que o próprio dependente químico. E muitas vezes se constata que ao longo do tratamento, ao longo do cuidado, ao longo do acolhimento, a gente às vezes descobre que a família está mais doente do que aquela pessoa que é usuária de drogas. Então é importantíssimo que exista essa parceria, não só o dependente químico, mas também a família, porque a família também precisa ter cuidado. Então nós referenciamos esse trabalho e também aqui a criação, que nós sugerimos também, a implantação da política municipal sobre drogas. O vereador solicitou vistas ao requerimento, né, mas é necessário, extremamente necessário, que haja a criação dessa política, porque a política ela vai nortear as ações que deverão ser tomadas dentro do município, o direcionamento da política. Então é importantíssimo.
E dentro desse contexto, eu também gostaria de me colocar à disposição, através aqui também da tribuna dessa casa, para que possa contribuir junto à Secretaria de Enfrentamento ao Crack, naquilo que for necessário. Nós temos aí alguns anos de experiência, temos vivido dentro desse contexto já há algum tempo, e eu tenho certeza que nós poderemos contribuir muito junto com essa secretaria. Nós colocamos também, está tramitando nessa casa a reestruturação do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, porque o Conselho da nossa cidade ele está desativado. E o Conselho ele serve para controle social das ações, tanto do governo quanto também da sociedade civil, onde esses dois segmentos eles devem estar muito ligados, intrínsecos, no combate às drogas. E também o Conselho ele estava ligado à Secretaria de Saúde. E aí o necessário é que o Conselho seja desligado da Secretaria de Saúde e agora vá para a pasta da Secretaria de Combate ao Crack. Mas eu escuto o vereador Luiz Eustáquio. Vereadora Michele Costa. Na verdade, eu pedi vista do requerimento 145, mas na realidade a vista era do 1145, mas na realidade o pedido de vista seria dos 3 requerimentos. Do 1145, do 1146 e do 1147. E por que eu pedi vista? Até porque nós tivemos a oportunidade de viajar com a secretária na última semana até Alagoas, onde fomos ver as experiências que estavam postas ali naquela cidade. E durante a viagem, a secretária almoçou conosco e falou conosco, no sentido, com cada um de nós, com a frente, que iria estar fazendo um projeto do fundo, do centro de acolhimento. Ela conversou com a gente e queria que nós, como frente, estivéssemos junto dela nesse momento. Entendeu? Na verdade, ela teve a ideia e sugeriu para nós, estava o vereador Eurico Freire, o vereador Anderson, quando ela fez isso. Muito me estranhou e ela disse, olha, eu vou fazer isso imediatamente. Muito me estranhou isso vir como requerimento da vereadora, porque foi uma proposição que a secretária teve, colocou para nós que ia fazer, falou que era importante que a frente tivesse com ela, pudesse estar chancelando, inclusive falou que nós iria se reunir conosco, para que nós fizéssemos uma discussão, sobre a política, para trabalhar a política juntamente conosco, e muito me estranhou a vereadora entrar com requerimento de algo que a gente conversou com a secretária, para que íamos fazer junto com a Frente Parlamentar de Combate ao Crack, em conjunto com a secretária que estaria mandando imediatamente aqui para casa. É por isso que eu pedi vista. Foi por isso que eu pedi vista do requerimento. Nada que não possa, sabe, fazer o requerimento. Pode. Agora a gente tinha acertado com a secretária que ela estaria mandando para cá e nós estaríamos juntos, inclusive iria conversar conosco antes sobre a política, ia chamar a frente, para que a gente pudesse sentar com ela para formatar a questão da política. Então tudo o que está posto aqui foi o que ela acertou com a gente na viagem. Vereador Luiz Eustáquio e todos aqui presentes, eu gostaria de informar que realmente foi conversado muitos assuntos na viagem junto com a secretária, porém, essas proposições que eu coloquei, esse requerimento, essas proposições, elas fazem parte de um documento chamado Pauta Recife de Combate às Drogas, que desde que eu entrei aqui nessa casa, ele já está na internet, à disposição da população, e coincidentemente, exatamente no dia, eu fui conferir a data ali com o Legislativo, esses requerimentos eles foram dados entradas e foram elaborados antes da visita de Alagoas. Foi antes, né? Então não tem como dizer, né, o que o vereador estava dizendo e sugerindo, de repente que eu ouvi lá, combinou uma coisa lá e eu fiz outra aqui. Então, vereador, não é isso que aconteceu. Não é essa a minha índole.
eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, inclusive, que não é a primeira vez que Vossa Excelência faz acusações relacionadas a mim, de dizer que eu estou ouvindo alguma coisa e fazendo, é a segunda vez. Inclusive, eu dei entrada aqui nessa casa, eu não ia falar sobre esse assunto, mas eu acho que agora é oportuno falar. Eu dei entrada aqui nessa casa, na comissão de ética, para que fosse averiguada essas questões, porque houve aqui uma reunião do CRAC, da Frente de Combate ao CRAC, e, ao mesmo tempo, meu esposo, que também é parlamentar, que é deputado, que faz a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, no mesmo momento, coincidentemente, eu não sei como é que foi, na mesma hora, o vereador Jadeval estava presente, o vereador Almir, nós estávamos na sala das comissões aqui na reunião, e, ao mesmo tempo, meu esposo estava fazendo discurso lá. E aí, quando eu fui surpreendida no outro dia, né, pelos jornais, dizendo que eu estava ouvindo a conversa da frente do CRAC e levei para o meu esposo lá na Assembleia. Quem sabe utilizar a tribuna, esse espaço, sabe que para utilizar a tribuna a gente tem que chegar cedo, a gente tem que se inscrever, né? De repente, como hoje, eu estava inscrita no pequeno expediente, não tive como falar, não deu tempo. Então, quer dizer, como é que ia ter toda essa combinação entre eu e meu esposo, dizer, ó, vai lá, fala lá, viu que o vereador falou aqui que está fazendo isso, e vai lá e faz, né? E no outro dia foi colocado isso, e na verdade não aconteceu, não é real, eu não fui me retratar na imprensa, eu apenas tomei uma atitude de dar entrada aqui na casa, na frente, na comissão de ética, porque eu acho que foi falta de ética essa história. E o que acontece? Eu depois, inclusive, eu cheguei para o presidente e falei para o presidente que eu estava retirando esse documento, porque eu falei para ele que eu prefiro confiar na justiça de Deus. E eu retirei o requerimento contra Vossa Excelência, falando da comissão de ética a respeito desse assunto. E agora, eu aqui no uso da tribuna, fazendo o meu trabalho, né, eu pensei que era um motivo mais relevante, o qual o senhor tinha pedido vista do requerimento. Mas, já que é esse assunto, então eu acho que vale a pena esclarecer, para não ficar assim, dizendo que a vereadora Michele Collins combina uma coisa, faz outra, escuta uma coisa e faz outra. Na verdade, isso não é realidade. Né? Eu tenho uma índole, um caráter, o nome é zelar, sou uma cristã, procuro seguir a palavra de Deus e, com certeza, eu não iria fazer isso, vereador. Se o senhor puder averiguar, o senhor vai ter a certeza que esses requerimentos, eles foram elaborados antes da viagem e eles já tinha sido dada entrada. No momento que eu estava lá, o requerimento já estava pronto, já estava dando entrada. Então, eu não ouvi as coisas lá e descombinei trato nenhum. Mas eu fico muito feliz de saber que essas nossas proposições, essa nossa contribuição, né, também foi pensada lá, também foi pensada pelo conjunto, porque isso aqui, gente, são coisas básicas, que realmente para uma política pública acontecer, vai ser necessária a criação do fundo, vai ser necessário, né, o centro de referência. Eu tenho certeza que tudo isso nós vamos ter na nossa cidade. Então, eu gostaria somente de esclarecer esse assunto, que ficasse claro, que ficasse um ponto final sobre isso e dizer que ainda outros requerimentos virão, outros projetos virão, inclusive, porque eu não posso chegar aqui na tribuna e falar todos os meus projetos de uma vez só, né? Mas nós estamos elaborando e, se coincidentemente acontecer de já ter, ou a secretária fazer ou não fazer, aí, o que nós vamos fazer? Eu vou ficar feliz, porque nós estamos pensando juntos, temos as ideias importantes para a nossa cidade. Eu acho que o que vale é isso. Eu acho que toda ajuda é importante, toda contribuição é importante. A luta contra as drogas é necessário que toda a sociedade, que agora o poder público de Recife esteja entrando com força mesmo. E nós vamos continuar indo além, avançando e fazendo com muita seriedade o nosso trabalho, com muita integridade, com muita responsabilidade também e somando, unindo todas as forças. Mas eu ouço o vereador Anderson Florencio. Vereadora Michele Collins, é inegável a luta de Vossa Excelência, assim como do vereador Luiz Eustáquio, sobre o tema da droga, especialmente ao crack. Eu venho aqui fazer um apelo a Vossa Excelência de que a gente possa, de fato, junto com a Frente Parlamentar, talvez rubricar isso de modo coletivo, porque uma discussão que levou um dia inteiro
é inegável, como falei, a luta de Vossa Excelência, então o fundo é algo que já vem sendo discutido há muito tempo, e tanto que no próprio jornal Folha de Pernambuco, no domingo, a própria secretária, ela já anuncia, né, que vai ser feita a criação do fundo, que vai existir a rede própria, né, da gestão, a rede que ela, inclusive, se colocou à disposição de escutar à frente para que a gente monte isso em conjunto, além das parcerias que vão haver, né, com os centros que já existem. Então, um apelo a Vossa Excelência que eu faço, reconhecendo a luta de Vossa Excelência, reconhecendo a luta do vereador Luiz Eustáquio, mas também reconhecendo, né, o esforço que foi feito dos vereadores pela frente, para que a gente possa rubricar em conjunto, até porque já foi anunciado, como falei, no último domingo, que são projetos do próprio governo que vão sair do papel, já existe um encaminhamento da secretária que o prefeito irá mandar para essa casa, né, a lei regulamentando todas essas questões. Então, é um apelo que eu faço no sentido coletivo, para que a gente dê mais força ainda a esses requerimentos, que vire algo dessa casa, que vire algo da história da Vossa Excelência, da história do vereador Luiz Eustáquio, mas de todos que estão envolvidos também no processo. É esse apelo que eu faço. Vereador, o Anderson Florencio, sinceramente, eu não vejo porquê. Quer dizer que agora um vereador tem uma ideia, porque a ideia já era de outro, ou vai ser de outro, ou alguém vai fazer, vai ter que parar tudo que a gente quer assinar também. Como é isso? Não estou entendendo, vereador. Sinceramente, eu não estou entendendo. O requerimento, ele foi elaborado antes da ida lá para Alagoas. O requerimento foi dado entrada, pode conferir com o Legislativo todos os protocolos. No dia 19, que eu conferi ali com o Legislativo. E o requerimento veio, eu nem sabia que esse requerimento ia ser votado hoje. Inclusive, eu ia falar no pequeno expediente sobre outro assunto, mas aproveitei a oportunidade para enfatizar. Então, eu não vejo por quê. Porque eu acho que se eu abrir esse precedente, vai ficar assim, complicado. Olha, eu tive uma experiência muito importante ali na Comissão de Direitos Humanos, a qual sou, pela misericórdia de Deus, presidente da Comissão de Direitos Humanos, de nós termos ali 4 projetos falando do mesmo tema, que era o tema dos bicicletários de Recife. 4 projetos. Mas o primeiro projeto que chegou, que abrangeu, na época tinha sido o projeto da vereadora Isabela de Roldão. E nem por isso, eu não vi ninguém vindo aqui nessa tribuna pedindo, olha, mas o seu projeto, tira o seu projeto, deixa eu assinar com você. Eu acho que isso aí não faz parte do Legislativo. Eu acho que não faz sentido isso. Então, eu gostaria que o requerimento fosse votado naturalmente, normalmente, sem nenhum constrangimento. E eu acho que não tem problema nenhum acontecer isso. E dizer ainda que eu acho que eu tenho liberdade, inclusive está ali o presidente da casa, o presidente aqui em exercício, né? E o presidente da casa. E eu acho que eu tenho liberdade para fazer os requerimentos, fazer os projetos, né? Mesmo que eu faça parte da frente do combate ao crack, mas, né, a gente desenvolve um trabalho, tem as nossas ideias. Eu não vou poder ficar esperando, né? A gente tudo vai ter que ir para a frente do crack, vai ter que fazer junto. Não, eu tenho liberdade de fazer meu trabalho, então eu quero continuar tendo essa liberdade. Então, baseado nessa liberdade, eu peço que os requerimentos sejam votados. Inclusive, que seja mantido, vereador, ele pediu vistas em um requerimento, depois ele veio dizer que foi nos 3. Não sei como é que Vossa Excelência vai resolver isso. Mas eu peço que os requerimentos sejam votados, sim, porque a gente tem liberdade de fazer as proposições necessárias aqui nessa casa. Muito obrigada a todos. Boa tarde, é o que eu tenho a dizer. Presidente, eu quero discutir. Você pediu vista dos 3 requerimentos. Não, já tinha pedido. Vereador, Vossa Excelência tinha pedido vista dos 3 requerimentos. E... Presidente, veja bem. Eu disse na minha fala à vereadora, numa parte, que tinha pedido vista, de um eu pedi a mesa. Mas na minha fala, ou à parte, à vereadora, eu disse que iria pedir vista dos 3. Mas isso não, eu disse que iria pedir, eu estava falando com a vereadora, eu estava numa parte. Eu não me dirigi, eu não me dirigi. Agora está em discussão, eu posso até o final da discussão pedir vista. Mas eu me dirigi à vereadora que está na tribuna
e disse a ela que iria pedir vista dos 3. Enquanto está em discussão, pode pedir vista. Você só não pode pedir vista depois que encerrar a discussão. A discussão não encerrou ainda. Compreendido, não somente vereador. eu, qualquer vereador pode pedir vista e ainda pode discutir. Vereador, Senhor presidente. eu vou consultar a mesa Sim, aqui mas porque... veja só, mas a questão é a seguinte. Eu pedi vista, veja só. Eu pedi a mesa a vista do primeiro requerimento. Na minha discussão com a vereadora, eu disse a ela que iria pedir vista dos outros 2. Irei pedir vista dos 3 requerimentos, mas não pedi a mesa. Eu não pedi a mesa. Se eu me dirigir ao presidente, no meu discurso eu não disse, presidente, eu quero pedir vista, não disse. Eu estou certo. Vereador, Vossa Excelência tem o tempo disponível para discutir, porque realmente eu não recebi o pedido de vista. Eu vi, mas Excelência está com a razão. Presidente, primeiro eu quero dizer para todos e todos que me conhecem e conhecem a luta que nós desenvolvemos nessa casa há vários anos, sabe muito bem que eu sou favorável a toda a luta de enfrentamento ao crack e a outras drogas. Sou favorável e nunca questionei aqui nessa casa nenhuma iniciativa individual de vereador quando propõe. Então, a proposição que está aqui, por exemplo, que trata da criação de uma unidade de acolhimento, um centro de referência. Como eu poderia ser contrário ao centro de referência? Eu quis discutir pelo princípio do que foi discutido quando a gente estava com a secretária. Porque eu aprovei aqui nesta casa, entendeu? Coloquei nessa casa um projeto onde nós pedíamos a criação de um centro de referência, vereador Almir Fernandes, há 4 anos atrás. Na época foi vetado, a gente aprovou na casa, mas quando chegou lá, ainda era com o João da Costa, foi vetado. Então, eu jamais seria contrário a um centro de referência. O princípio que está aqui não é isso, e nem tampouco isolar e amarrar vereador. A gente tem frente? Tem. Mas se o vereador quer entrar com um projeto, se o vereador quer entrar com um projeto por conta, tem a liberdade de fazê-lo. O que eu questionei foi que esses temas, eu não sei se o Legislativo, se Paulo, viu, Paulo? Eu não sei se porque o que eu disse é o seguinte, que no dia 19, que parece que foi o dia que foi dito aqui que entrou com um projeto, salvo engano, me disseram aqui que entrou com um projeto, no dia 19. Dia 19 era o dia que nós estávamos em Alagoas. Foi no dia onde nós conversamos sobre esse tema. Eu não posso deixar de poder, e não posso deixar de voltar àquele assunto que foi feito aqui, que foi dito aqui pela vereadora, eu não posso deixar de tratar, sobre a questão que ela tratou na sua discussão, de pedir uma comissão de ética, né, pedir da entrada na comissão de ética sobre a questão de uma discussão que aconteceu na Frente Parlamentar de Combate ao Crack, uma discussão que aconteceu à tarde na Frente Parlamentar de Combate ao Crack, onde eu disse que no dia anterior eu tinha entrado, porque no dia não teve plenário, era uma quarta-feira, mas não teve plenário nesta casa, então nós fizemos uma reunião, Anderson estava presente, Jadeval estava presente. Eu coloquei que no dia anterior eu tinha dado entrada num projeto sobre Open Bar. Eu coloquei isso naquela reunião para os vereadores. E, sinceramente, para minha estranheza, presidente, aí eu digo isso, porque para minha estranheza, no mesmo dia que eu falo isso, na Assembleia, só que eu não fui para a imprensa dizer que tinha dado entrada com o projeto, eu não fui até a imprensa,
dizer que tinha dado entrada. Eu dei entrada no projeto, iria falar na tribuna da Câmara, mas nesse dia foi uma solene aqui na casa. Então eu não vim à tribuna da casa, fui para uma reunião da Frente Parlamentar de Combate ao Crack. O que acontece? Na mesma tarde que eu falo lá, coincidentemente, coincidências existem, e eu não posso dizer que não existe, coincidência é coisa que acontece na vida. O deputado estadual foi lá na tribuna, se inscreveu na tribuna, sem entrar com nenhum projeto. Ele não entrou com projeto. Isso é bem, para a gente definir, viu, vereador Henrique Leite? Definir direito as coisas. Ele não entrou com projeto. Ele fez um pronunciamento, ele se dizer que ia entrar com a emenda no projeto dele sobre open bar. E foi para a imprensa. Dizer à imprensa que ia entrar com projeto. Ou seja, ele ganhou uma autoria dizendo que ia entrar com projeto. O projeto tinha entrado um dia antes. E ele ganhou uma autoria na imprensa dizendo que ia entrar com um projeto. Agora, coincidentemente, foi no dia que eu disse à Frente Parlamentar, entendeu, que tinha entrado com um projeto sobre open bar. Porque o projeto do deputado não tratava em nada de open bar. O projeto do deputado era outra coisa, tratava de rede, não tinha nada a ver com open bar. Então, são coisas dessa natureza. Aí eu fui perguntado e eu disse, olha, foi uma coincidência muito grande. É nesse sentido, se a gente quiser discutir isso, a gente discute. Se a gente quiser discutir isso na comissão de ética, a gente discute. Não tenho dificuldade. Agora, será que é falta de ética? Será que a falta de ética é desse vereador que está aqui? Será que a falta de ética é minha? Sou eu que não estou tendo ética de propor e de discutir as coisas? É falta de ética dizer que nós discutimos, por exemplo, com a secretária almoçando, que ela iria fazer, que ela queria que a gente participasse e ajudasse na questão da criação do fundo? É falta de ética dizer que ela disse que ia fazer o centro de referência na cidade do Recife e queria que a frente estivesse junto com ela, participando e patrocinando isso aqui? Eu não acho que isso é falta de ética, mas se for, eu respondo, não tem dificuldade. Agora, as verdades a gente também. E como cristão, a gente não pode usar a palavra cristão simplesmente para se colocar entre o bem e o mal. Eu sou cristão, mas a gente não pode usar essa palavra entre o bem e o mal. Não é isso. Agora, o que está posto aqui nessa discussão, é exatamente essas questões que têm acontecido. E se ela veio a baile aqui, e eu falei simplesmente porque a secretária pediu para que a gente se comprometesse, a frente se comprometesse com ela, para poder estar junto com ela, realmente fazendo essa força-tarefa aqui na casa, até porque é uma proposta da casa. A proposta é da casa, entendeu? A casa tem trabalhado na questão do combate às drogas há muitos anos. Muito mesmo antes de alguns vereadores que hoje se sentem dono da questão, e ninguém é dono da questão. Essa é uma questão da sociedade, de todos nós. Escuta o vereador Henrique Leite. Vereador, eu entrei numa parte para, primeiro, reconhecer que Vossa Excelência, vereadora Michele Colli, vereadora Lili Mariano, são guerreiros nessa luta do combate à droga, como os outros vereadores, né? A casa debate mais combate ao crack do que qualquer outro assunto nessa cidade. E no momento que nós conquistamos uma secretaria para o combate ao crack, eu acho que é o momento de nos unirmos. Eu acho que é o momento de dar uma aliviada nessas questões mais de requerimento para lá, requerimento para cá, projeto para lá, projeto para cá, e nos unirmos. Eu acho que esse requerimento pode fortalecer, é apenas uma referência a mais, fortalecer a defesa da secretaria. Então, um apelo que eu faço a vocês que tanto lutam, que estão aí todos os dias, para que a gente possa unir forças, sentar, conversar lá dentro e a gente encontrar ainda mais saída para fortalecer a secretaria e os resultados começarem a aparecer. Porque se nós começarmos essa luta brigando por besteira, nós vamos terminar perdendo
para o crack. Vereador Henrique Leite, eu incorporo a parte e quero dizer para o vereador que eu precisava, tem algumas questões que a gente precisa registrar, entendeu? Mas incorporo a parte de Vossa Excelência. A parte de Vossa Excelência é na direção de uma luta que nós todos temos construído, e essa luta que essa casa tem construído realmente resultou na criação da secretaria, e sem dúvida nenhuma eu entendo, incorporo sua parte, e quero dizer mais. Eu vou ouvir o vereador Maguari, que vai estar aí falando conosco, mas quero dizer o seguinte, que eu não poderia deixar de ter registrado como registrei, mas lógico, nada do meu registro, Anderson, foi na direção de impedir a política, muito pelo contrário, é de fortalecer. E quero dizer o seguinte, viu, presidente, quero, antes mesmo de ouvir o vereador, antes mesmo de ouvi-lo, retirar o meu pedido de vista do requerimento. Mas quero ouvir o vereador que está... Vereador Luiz Eustáquio, eu venho acompanhando a luta de Vossa Excelência nesse segmento, como também da vereadora Michele Collins, como Aline Mariano e outros vereadores que compartilham em apoiar Vossa Excelência. Agora, eu estive, vereador, eu estive visitando um cidadão no presídio de Igaraçu, no domingo, e eu não entendia que ali tinha 3.000 jovens dentro do presídio de Igaraçu. E eu conversando com alguns jovens, eles falavam, Maguari, a gente vive aqui porque não tem outra alternativa. Eu digo, mas por quê? Esses governantes do nosso país deram as costas para a gente. Me diga qual foi o governo do Brasil, não é só do governo Dilma, não, é de outros governos também, que passaram pela rampa do Planalto, deram as costas em política pública para os jovens do nosso país. Tem mais de 60 milhões de jovens de 18 a 24 anos desassistidos em nosso país. Mas eu parabenizo Vossa Excelência pelo excelente pronunciamento e pela sua luta, junto com todos nós, no combate ao crack. Muito obrigado. Vereador, eu incorporo sua parte e agradeço a todos. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência dispensa de prazo regimental desse projeto de decreto legislativo 09/2015, que concede título de cidadão do Recife ao Major Capelão Joselito Freire Moreira Araújo, filho do vereador Eurico Freire, por gentileza. Calma, quando chegar lá eu faço. Vossa Excelência quer discutir a matéria? Está em discussão. Obrigado, presidente. Eu quero dizer, minha gente, que se fala muito aqui combate ao crack. Criamos a secretaria, né? O Brasil todo está aí, nós estamos vendo a miséria que está no nosso país, certo? A desgraça que está reinando nas famílias por causa desse negócio desse crack, por causa dessa droga, que nós falamos muito, queremos combater, queremos ajudar, mas não é fácil, porque nós não temos lei, as leis não coíbem como deveria. Nós vemos aí países que têm uma lei severa, que combate, que você vê que o índice de traficante de droga lá é lá embaixo, é uma maneira, não adianta, aqui nós estamos enxugando gelo. Você pode criar a secretaria, que é importante, nós estamos demonstrando a nossa preocupação com o que vem se agravando cada dia mais, essa epidemia de crack. Mas enquanto os evangélicos dessa casa, os vereadores dessa casa, não cair na realidade e ver que a culpa de tudo isso é simplesmente a lei, que a lei não funciona, nós temos que ter lei forte
para combater esses traficantes, que o nosso país é vulnerável, porque nós não temos lei. Veja a Indonésia. A Indonésia é uma lei que lá a pessoa para entrar com droga vai pensar 1000 vezes. 1000 vezes vai pensar. Será que eu vou entrar na Indonésia com droga? Porque sabe que lá não tem, pode ser até réu primário. Lá existe a pena de morte. Então, o índice de criminalidade na Indonésia é lá embaixo. É 1%, 2%. E aqui fica se combatendo, gastando esse dinheiro e vendo as famílias destruídas por causa desse mal do século, que é a droga. Mas enquanto nós vereadores, os legisladores do Brasil, o Congresso Nacional, não levar a sério essa legislação ultrapassada, que tem medo, parece até que o Congresso tem medo de fazer lei severa para combater os grandes traficantes, fique certo de uma coisa, minha gente. Cada dia mais nós vamos ficar assistindo à destruição das famílias. Então eu quero chamar aqui os evangélicos que falam muito sobre combater o crack, combater a droga. Mas vamos ser honestos, vamos ser sinceros. A solução disso tudo está na modificação da lei. Vamos fazer uma comissão, vamos pedir ao Congresso Nacional para que coloque uma lei mais forte e mais severa. Então, é muito bababá, é muita conversa mole que a gente vê no Brasil todo. Entendeu? Nós temos que fortalecer as leis do nosso país para que verdadeiramente possamos combater a droga. Só tem um jeito, minha gente, é adotar o sistema da Indonésia e de outros países que nós vemos por aí, que é até mesmo país de primeiro mundo, que não admite e não tem tolerância, e a tolerância é zero. É isso que eu queria dizer. Você quer uma parte? Pois não. Vereador, a gente está no Brasil, um país democrático, um país de visão. O que a gente tem que fazer é a legalização da maconha como instrumento de igualdade do povo. Porque a maior droga é o álcool, né? E se paga impostos. E ao mesmo tempo o governo que cobra impostos do álcool quer proibir quando bota a lei seca. Porque o cara usa demais. Está na Bíblia, Vossa Excelência é evangélico, e diz lá que você pode beber, mas não pode se embriagar. E por que a gente não legaliza? O Uruguai, os países de primeiro mundo, alguns estados, nos Estados Unidos, na Bolívia, já existe a legalização. A gente aqui no Brasil, algumas pessoas era contra a célula-tronco, porque isso, aquilo, as igrejas contra isso, e hoje vê o bem que vem fazendo a sociedade. Então é preciso ter coragem. Nós precisamos ter um governante que encare a realidade. Porque na hora que você deixa de estar indo numa boca de maconha, numa comunidade carente, aí você vai ver que isso vai resolver o problema do país e da nossa cidade. A questão da violência do crack é a violência da droga, é a da bebida. Né? O caba hoje estava escutando aqui em Pernambuco que matou a mulher com uma pancada de ferro. Né? Ele estava bêbado, disse que a mulher embriagou-se e começou a esculhambar ele, bater e matou a mulher. De sábado para cá, teve 4 homicídios a mulheres pelos companheiros. Veja que absurdo isso. Então a gente tem que prestar atenção ao que a gente pode fazer. Eu sou o defensor da legalização da maconha. Tá certo, vereador? Respeito. E a gente não está em outro país, estamos no Brasil. Né? O senhor que prega a pena de morte, eu sou totalmente contra, porque o direito humano está aí para combater esse tipo de ação. Vossa Excelência tem seu ponto de vista, eu respeito. Vossa Excelência defende a legalização da droga, eu sou contra completamente, principalmente o crack, que é diferente da bebida, do álcool, completamente diferente. O álcool você pode beber final de semana, você pode beber um dia no mês, você pode não beber, mas o crack é diferente. O crack você tem que estar ali todos 5 minutos, e um minuto, você não trabalha, você não faz mais nada, você destrói, você rouba, você assalta para poder fumar o crack. Então Vossa Excelência não pode ser a favor da legalização do crack, porque Vossa Excelência está sendo a favor da destruição da família brasileira. Eu sou veementemente contra. Então Vossa Excelência defender aqui que seja liberado o crack, a gente hoje já não pode sair de casa. E no dia que legalizar o crack, ninguém pode nem para a escola, nem trabalhar mais nada. Não pode, porque Vossa Excelência não pode permitir que
defender uma tese de defender o crack. Pelo amor de Deus, vocês não assistem televisão, vocês não vê os viciados em crack no meio da rua, jogado, que nem bicho selvagem, lá no meio da rua, sem querer trabalhar, sem tomar banho, as famílias sofrendo em casa, roubando para manter seu vício. É diferentemente de você que toma seu uísque, a sua cervejinha, a sua caninha mesmo, até às vezes. Você não precisa estar roubando para beber. É difícil você ver uma pessoa, vou roubar para poder beber, senão eu não sobrevivo. Então, o viciado de crack é uma pessoa que deixou de ser até humano, coitado, porque está jogado ao relento. Então, é inadmissível que uma pessoa defenda o uso do crack no Brasil. Eu vou dar a palavra a Vossa Excelência, Jurandir Liberal, que vocês do PT, eu compreendo, vocês vai muito pelos direitos humanos, mas vamos ser direitos humanos para defender os humanos. Direitos humanos para defender os desumanos, eu sou contra. Presidente, o vereador Edmar, Pois não, vereador? primeiro fazer uma correção, que o vereador Osmar Ricardo não defendeu a legalização do crack. A excelência vai fazer essa correção. O que ele defendeu foi a legalização da maconha, que é outra história. E aí, inclusive já serve como medicamento, uma ação medicamentosa contra o crack. O que está sendo, todo mundo aqui nessa casa, inclusive praticamente todos os vereadores, defender inclusive a criação da secretaria com esse objetivo, da própria prefeitura. O que eu estou entendendo é que o crack hoje, ele é tão forte que conseguiu hoje dividir a bancada evangélica. Não sei se você viu. Ele é tão forte, o crack é tão forte que ele conseguiu. Parecia uma guerra santa. E aí, quando eu vejo essa ação, primeiro criar a secretaria, e eu não estou vendo nenhuma ação de fato para reduzir o crack. Está só a discussão, fundo para isso, criar estruturas. Na prática, eu não estou vendo nenhuma proposta por parte dessa secretaria para resolver o problema da droga. E o problema das drogas não é só crack, não. Tem crack e outras drogas. Tem álcool e outras drogas. Inclusive, a Secretaria de Saúde da própria Prefeitura tem um pessoal extremamente habilitado e preparado e que sempre vem acompanhando essa questão. É um tratamento que vem constantemente, a própria Secretaria de Saúde vem fazendo. Então, o que a gente quer exatamente é resolver um problema de tratamento especializado por parte da equipe de saúde da própria Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, que tem toda uma campanha, já tem todo um estudo sobre essa matéria. Eu fico preocupado quando Vossa Excelência traz o tema da pena de morte. Aí isso dói até a terceira geração. Porque quando a gente, hoje no Brasil, que a gente defende todos os direitos humanos, tem uma preocupação principalmente com essas camadas mais pobres da sociedade, quando a gente faz uma luta, estimular a educação, porque sem educação não existe, não tem salvação. Então, estimular a educação, dar oportunidade de emprego, para que as pessoas, que inclusive tenham um outro ambiente de vida, é diferente da gente definir penas mais rigorosas, porque só quem vai morrer, sabe quem é, vereador? São os pobres. Os pobres da periferia vão ser mortos, vão ser fuzilados, não sei qual é o termo que Vossa Excelência define a pena de morte, com outro tipo que lá na Indonésia é fuzilamento. Eu não sei qual é o processo que Vossa Excelência defende, mas qualquer um que seja extremamente desagradável. Portanto, eu tenho uma maior admiração por Vossa Excelência, eu fico preocupado Vossa Excelência trazer de novo esse tema para cá. Eu sou extremamente contra essa proposta de pena de morte e estamos aqui na luta contra drogas, e as drogas é uma discussão mais profunda sobre esse tema. Que aí não é só com criar centros para ajeitar as pessoas, fazer uma lavagem cerebral de 90 dias, depois volta para a mesma história e que não resolve nada. Então vamos pegar os especialistas que cuidam desse tema e dar apoio aos especialistas para que as coisas se transformem. Muito obrigado. Quero dizer a Vossa Excelência que a Secretaria de Combate à Droga foi criada há pouco tempo. Vossa Excelência não pode chegar aqui
depois que passou pela presidência dessa casa, que passou 12 anos de mandato do PT, e vim cobrar que em menos de 30 dias, Vossa Excelência quer que venha uma solução da Secretaria Antidroga. Não é bem assim. Até mesmo, vereador, que eu não estou querendo matar ninguém aqui, eu não estou querendo fuzilar ninguém aqui. Vossa Excelência quer dar outra conotação ao meu discurso, mas Vossa Excelência não vai conseguir. O que eu estou falando é que as leis brasileiras são muito brandas. Eu não quero matar ninguém, eu quero evitar que pessoas do bem, que se envolvem em droga, que sacrificam sua família, morram. Que a mãe que tem um filho drogado, que morra do coração, que adoeça. Que o pai do filho drogado morra de tristeza em ver o filho ali na Rua da Amargura. Vossa Excelência quis confundir. Eu não quis dizer que vou fuzilar ninguém. Eu só quero dizer simplesmente, eu estou sendo honesto. E Vossa Excelência sabe muito bem que eu estou sendo honesto. Só tem uma maneira de combater verdadeiramente a droga. É se a gente coibir os grandes traficantes que têm acesso livre ao nosso país por falta de leis. Entendeu? Então, Vossa Excelência aqui conturbar ao meu discurso. Vereador. Eu quero dizer que você sabe muito bem que tudo isso que estou fazendo no Brasil e o que Vossa Excelência quer, tudo é paliativo. Então, muito obrigado, senhor presidente, pelo discurso. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, pessoal, Vossa Excelência... Queria discutir o projeto. Discutir o requerimento. Já foi encerrada a discussão, porque pela quantidade de vereadores já inscritos que pediram de encerramento. Não tem mais discussão sobre o requerimento. Pela ordem, presidente, pela ordem. O vereador Júlio Liberal, ele citou aqui que não foi feito nada pela secretaria. Eu acho que ele está minimamente desinformado. Vereador, o problema é que não tem pela ordem nisso. Não existe pela ordem. Não existe. É um esclarecimento. Eu quero só... Presidente, é um esclarecimento. Olha, não tem esclarecimento. A gente tem que acabar com... porque se ficar nisso, de esclarecimento, a gente vai passar a tarde todinha aqui de esclarecimento. Eu acho que é importante o esclarecimento. O vereador Júlio de Liberal, experiente que é, né? A secretaria tem menos de um mês, presidente. Pela ordem, vai conceder a palavra, eu gostaria também, então. Vereador. Deixa o registro aqui, vereador Júlio de Liberal, de protesto às palavras de Vossa Excelência, né, que está usando eu não posso dizer de má fé, vereador Júlio, mas né, tentando trazer questões que não são as corretas para aqui, para esta casa. Senhor presidente, peço a Quero colocar vou concluir a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Eu fui citado pelo vereador Admar de Oliveira. Pronto. Ele foi citado e... Vereador Almir. Vossa não, Excelência tumultuar, e é um assunto sério esta casa, quando se trata de drogas, né? E eu sou defensor, inclusive, no primeiro momento, a gente discutiu, inclusive fiz 3, 4 audiências públicas, falando sobre a maconha, né? E pedindo, inclusive, na questão medicinal dela, que inclusive existia vários pedidos aqui no estado de crianças que precisavam daquela droga, que passou em várias emissoras, na Rede Globo, inclusive. E o tempo vai me convencendo, inclusive me convenceu de hoje ser defensor também da legalização da maconha, vereador Admar, não do crack, e sim da maconha, primeiro pela questão terapêutica, e hoje eu vejo a necessidade de acabar com a criminalização, é legalizar a maconha, porque já estão, inclusive, vereador presidente Henrique Leite, tem alguns métodos que estão usando com a maconha para poder chancelar o crack, né? Aqueles grandes viciados de crack, né? Fumam o seu baseado e ficam tranquilos para poder se sanar e sair do crack. Porque muitos usam aqui que a maconha é a porta de entrada para o crack. Eu já vejo que é a saída hoje. Obrigado, Vossa Excelência. Vamos. Presidente, pela ordem. Pela votação. Pela ordem, eu gostaria de verificar o quórum, porque não há... Vereador, já pedi em votação. Vereador, pediu votação. Então, depois da votação... Se é votação nominal. Ordem. Então é votação nominal, porque verificação de quórum. Então, verificação de quórum. É votação simples. Mas tem que ter um número suficiente. Pronto, então. Tem quórum, 19 pessoas? Não tem quórum. Vamos chamar os vereadores, já que pediram para os vereadores saírem, a gente tem que chamar de volta, né?
pediu para o Ezero sair? Então é. Você quer discutir dessas linhas aí? Nesse termo a gente tem que falar as coisas então. Entendeu? Porque tem projeto nosso aí para ser votado e por conta do que foi solicitado, agora quer pedir verificação de quórum. Votação nominal. Quero... Cadê a vereadora Michele Colli? Vota sim, gente. Os requerimentos. Senhor presidente, não tinha sido pedido de vista, foi? Não, ele desistiu do pedido de vista. O regimento permite isso? Permite. Permite? Então tudo bem. Votação nominal. Senhor presidente, o requerente, o vereador João de Liberal, pediu votação, eu acho que ele teria que votar também. Não concluiu. Não deu quórum suficiente. Está trancada a pauta com 4 requerimentos. E os pareceres. O Chaco votou. Agora, para votar. Sim. Sim, está lá, olha ali meu voto. Já pedi verificação do quórum, senhor. Ei, Jurandir. Jurandir, pedi verificação do quórum. Já errou. Está encerrada a reunião. Convoco uma outra para amanhã, no mesmo horário regimental.